Aleluia. Amém, irmão? Graças a Deus, né? O Senhor é um Deus que tem nos abençoado, que tem nos dado a sua graça. Abra a sua Bíblia em João 14, Evangelho, João 14. Aleluia. João 14, 23. João 14, 23. Jesus disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Podeis assentar, irmão? Isso é uma promessa de Jesus. A promessa de Cristo é que se amarmos, guardarmos a sua palavra, há um elo de ligação. Se o amarmos, guardará a sua palavra, eu e o meu Pai o meu Pai o amará, viremos. Em outra tradução diz: eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Olha para mim, irmão. Eu quero que você entenda esta questão aqui, ó. Faremos nele morada. Faremos nele morada. Amém? Amém, irmão? Você já pensou nessa questão, irmão? Você já pensou nesse texto? Você já parou um dia para pensar assim? Jesus diz que se eu guardar a sua palavra, se eu amar o Senhor, eu vou guardar a sua palavra. Se eu guardar, me tornarei morada. Viremos e faremos nele morada. Não é isso? Você já pensou nesse texto? Dá para entender que o texto está dizendo: olha, vocês serão morada de Deus. Ou Deus mora em mim. Condição: amar a Cristo. Alguém colocou efeito no som aí, irmão. Está dando rebote no meu ouvido. Amém? Amar a Cristo. Guardar a sua palavra. O texto apresenta Jesus. Jesus está se apresentando aqui. Ele ainda não tinha sido crucificado. Ele ainda estava em carne. Não tinha sido glorificado. Ele não tinha sido glorificado. E ele estava em carne. Enquanto ele estava aqui, os discípulos andavam do seu lado, conversava com ele, era alimentado por ele, ele multiplicou os pães, era exortado por ele quando Pedro quis pedir fogo do céu, e ele exortou, era consolado. Enquanto Jesus estava aqui com eles, Jesus os ensinou a pregar, ensinou a fazer a obra, exortou, falou com eles, trabalhou o caráter de cada um deles de forma separada, mas Jesus morreu. A Bíblia
diz que Jesus foi morto. Tem alguém mexendo nesse som, irmão? A Bíblia diz que Jesus foi morto e disse aos discípulos antes de morrer: eu vou e vou enviar outro consolador. E Jesus, realmente aconteceu isso. Ele foi morto, crucificado, 10 dias após, o povo estava em oração, veio o Pentecoste. Veio o Pentecoste. Quando Jesus estava com os discípulos, Pedro negou Jesus. Pedro queria matar as pessoas, cortou a orelha do Malco. Ficava um levantando contra o outro. Um queria ser maior do que o outro. Queria ter mais preeminência. Queria ser mais amigo de Jesus, estar mais perto. Quem iria sentar do lado direito ou do lado esquerdo. Mas agora, Jesus havia morrido, ressuscitado, e 10 dias depois envia o Espírito Santo. Esta palavra que Jesus falou, cumpriu. Esta palavra que Jesus falou, cumpriu. Esta palavra, se guardares a minha palavra e me amar, eu e o meu Pai faremos morada. Olha para mim, irmãos. Para você, talvez ouvir esse texto, ouvir falar sobre isso, pouco importa. Não tem tanta importância no mundo, no século que nós vivemos hoje. Ó, que dia que você já pensou nisso? Quando você já parou para pensar nisso? Mas agora observe uma questão. Jesus trabalhou os discípulos de fora para dentro. Agora, o Espírito Santo representa Cristo, trabalha de dentro para fora. De fora para dentro, os discípulos não sofreram. Ninguém deles morreram, a não ser o traidor, que ele mesmo se matou. Ninguém deles foram presos durante o período que Jesus estava com eles. Ninguém foi preso. Ninguém deles sofreu pedrada. Sofreu, irmão? Não, não tem nenhum deles sofreu pedrada. Não teve chicotada para nenhum dos 12. Enquanto Jesus estava fora, tranquilo, abençoado, perfeito. Quando Jesus agora batiza com o Espírito Santo e passa a governar interno, a parte de fora não é tão importante quanto era. Mas muda uma questão. Não tínhamos mais agora um Pedro afoito. Não tínhamos. Não tínhamos agora mais um Pedro medroso que fugiu quando pegaram Cristo. Não tínhamos. Não tínhamos mais agora discípulos brigando para ser mais importante do que o outro. Não. Porque agora Jesus estava por. Agora Jesus estava por. Agora Jesus estava. Vamos lá, irmão, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Agora Jesus estava. Vamos lá, agora Jesus estava. Vamos, irmão, Jesus estava. Não estou ouvindo, Jesus estava. Enquanto você não falar, eu não paro. Agora Jesus estava. Vamos, Jesus estava. Jesus estava. Jesus estava. Jesus estava. Jesus estava. Vamos, Jesus estava. Jesus estava. Jesus estava. Jesus por dentro não tem covardia. Jesus por dentro não tem um povo pecaminoso que gosta do pecado. Jesus por dentro não tinha um povo que corria com medo. Não, Jesus por dentro não tinha um povo que estava tirando meu
Amém, irmão? Está quase ficando bom. Agora Jesus por dentro é uma nova pessoa. Jesus por fora ensinava. Jesus por dentro lapida. A grande diferença de hoje é aonde Jesus está na sua vida. O que fez a diferença foi Jesus na sua vida. Porque Jesus por fora, você vai ver muito isso, irmão. Conhece Jesus porque vê. Conhece Jesus, anda com ele. Ele está do lado, por fora. Conhece Jesus, se alguém perguntar, quem fala, você vai ler isso aqui no capítulo 7 do livro de João. É o filho de Maria, o filho de José. Ele é carpinteiro, o pai dele. Ele é filho de carpinteiro. Mora em Nazaré. Ele está morando em Nazaré. Vai vir da Galiléia. Ele é de lá. Jesus por fora. Esse é Jesus por... Meu filho, dá o branco aqui. Vocês não vão dar conta de regular. Com vontade de você dar. Aí, irmão. Aí, tá bom aí. Deixa de jeitinho aí que já tá bom demais. Olha para mim, irmão. Agora, e Jesus por dentro? Jesus por dentro, um novo Pedro. Um Pedro que pega a palavra e desafia todos os que estavam presentes no Pentecoste. E no final da mensagem diz: arrependei-vos. O que faremos, varões? Arrependei-vos para que seja apagado os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério na presença do Senhor. O que Pedro estava dizendo? Muda de vida, muda a vida de vocês, muda o comportamento, a atitude, muda o tipo de sacerdote que você é, muda quem é você. Pedro ia falar isso com Jesus por fora? Não, mas com Jesus por dentro, Pedro levanta, 3.000 almas aceitam Jesus. O que me incomodou no texto, irmão? É a capacidade que as pessoas têm de viver com Jesus por fora e acham que ele está por dentro. Muitos de nós estamos vivendo com Jesus por fora e estou pensando que ele está dentro. E algumas atitudes você vai acompanhar na igreja primitiva quando Jesus está por dentro. Todos eles foram mártires. Você encontra um Tiago que eles amarrou ele no cavalo e saiu puxando na cidade de Jerusalém. Mas ele não negou. Jesus estava, quando Jesus estava pregando para ele, Jesus disse: olha, aquele que quer preservar a sua vida, perdê-la. Tem muita gente preservando a vida, achando que pode acompanhar o corpo. Olha para mim, você pode fazer de tudo, enquanto Jesus está por fora. O que faz a diferença de Jesus por dentro? Jesus por dentro, ele traz um espírito novo, uma atitude nova, um comportamento novo, um pensamento novo. Ele traz um caráter novo. Ele traz uma personalidade nova. Jesus por dentro, ele opera uma transformação, uma visão nova, uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de olhar para a igreja. Enquanto muitos estão convivendo com Jesus por fora, Jesus está dizendo: olha, eu já vivi por fora, eu quero fazer parte interno da sua vida. Quer ver isso, irmão? Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, verso 15.
3,15. Coríntios, primeira carta, 3,15. Tá certo? Tá certo. Será que eu fiz errado a minha referência? Deixa que eu ache a referência aqui, irmão. Aleluia. Só mostrar uma coisa para você aqui. Adorado seja o nome de Jesus. Aleluia. Versículo 16. É isso aí, ó. Não sabeis vós que sois? Não sabeis vós que sois? Para que serve o templo, irmão? Para que serve um templo? Para adoração. Para que serve o templo, irmão? Para ensinar a palavra. Para que serve o templo, irmão? Para oração. Para que serve um templo, irmão? Para desenvolvimento da fé. Então, se eu sou templo, aqui na minha vida, se eu sou templo, aqui vai servir para adoração. Aqui vai servir para ensinar a palavra de Deus. Aqui vai servir para oração. Se Jesus mora aqui na minha vida, tem um sentido porque ele mora aqui. Se ele mora aqui, tem um governo aqui. Tem algo aqui dentro de mim que move a minha vida, que me move para fazer algo que sirva para a edificação do reino de Deus. Quer ver melhor, irmão? Capítulo 6 de Coríntios. 6. Capítulo 6 de Coríntios. Versículo de número 16. Não, versículo 15. 6,15. Não sabeis vós que são? Vamos ler aqui, ó. Não sabeis vós que são? Ó aqui, ó. Não sabeis vós que sois? Corpo, são membros de Cristo. Tomareis, pois, o membro de... Olhe para mim, irmão. Tem como Deus morar aqui e não mudar isso aqui? Tem como Deus morar aqui e não mudar a minha vida? Tem ou não, irmão? Não, tem. É por isso que há a situação. Por fora, por dentro. Por fora, por dentro. Enquanto estava por fora, os discípulos eram aquilo que eles eram. Quando ele passou por dentro, a nossa vida precisa sofrer um impacto por esse Deus que mora em mim. Eu não posso permitir que a minha vida, que o meu corpo se torne um objeto de pecado, ou um trabalho para o pecado, ou uma prática para o pecado, sendo ele membro do corpo de Cristo. Eu não posso permitir que o pecado habite na minha vida e cresça, sendo o meu corpo membro do corpo de Cristo. Posso? Posso, irmão? Mas por que então que acontece muito hoje? Alguém fez uma pergunta lá na internet, lá assim, é pecado beber vinho? Aí entrou um teólogo, não vou falar o nome dele, falou, a Bíblia não proíbe em nenhum lugar. Mas você já imaginou um Deus bêbado? Ele não mora aqui? Ele não mora aqui, irmão? Você já imaginou um Deus xingando, irmão? Hã? Não, então, você já imaginou um Deus prostituindo? Olha, olha os membros. Quem que é membro? Quem que é membro do corpo de Cristo, irmão? Quem?
Você já pensou no que nós fazemos sofre um impacto no mundo espiritual? A nossa vida foi constituída para se tornar um soldado de batalha vitorioso. Porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo: olha, o corpo que vocês têm são membro do corpo de Cristo. O vosso corpo serve para que Cristo faça algo na terra. É a minha boca que vai falar a palavra de Deus. É a minha mão que vai abençoar ou curar pessoas. É os meus pés que vai andar para fazer a vontade de Deus. É minha vida que vai estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Olhe para mim, irmão. Pode um corpo de um Deus tão poderoso fazer o que nós fazemos ou deixar de fazer aquilo para o qual nós fomos constituídos? Tem muita gente preocupada com a posição direita ou esquerda de Cristo, e esquecendo que Ele está. O que é preocupar com fama, irmão? Quando Pedro e João e Tiago chegou no local na cidade, mas Jesus, e eles não quiseram receber Jesus, Pedro falou: vamos pedir fogo do céu e queimar tudo. Ele falou: não, Pedro, se eles não querem, não tem problema, eles não me querem. Não, mas eles têm que receber o Senhor tem que ficar conhecido aqui. Não, mas eles não querem. O que vale um Jesus por dentro é que quando Jesus está dentro de nós, as coisas mudam. As coisas mudam. E eu estou dizendo coisa, mas eu vou além. Quando Jesus está dentro de nós, a força muda, o suportar as coisas muda, o entender das coisas mudam, o entender o que é o evangelho muda. Eu não sou mais aquela pessoa de quando eu estava no mundo. Eu agora sou casa, morada de Deus. É aqui dentro que Jesus vai falar com a terra. É daqui de dentro que Jesus vai curar as pessoas. É daqui de dentro que Jesus vai mostrar para o mundo quem é o Espírito Santo. As pessoas não vão ver o Espírito Santo lá, mas vai ver aqui porque ele mora aqui, porque faz parte daqui, porque está comigo aqui. Ele vai ser adorado aqui porque fui constituído para adorar aqui, para louvar aqui, para glorificar o nome do Senhor aqui. Deus me chamou para quê? Para ser morada do Espírito de Deus. Olha o texto. No Apocalipse 5:9. A Bíblia diz, põe 5:9 em Apocalipse. A Bíblia diz assim: que ele comprou com seu sangue povos, línguas, tribos e nações. Cantava um novo cântico: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes mortos e com teu sangue compraste. Jesus poderia ter feito qualquer outra coisa menos salvar nós. Não tinha nenhum mérito para ser salvo. Mas ele foi lá e quitou a dívida com o diabo. Por quê, irmãos? Qual a razão de Jesus chamar você para ser salvo? Para você não fazer nada? Para ter só o nome de crente? E ainda tendo o nome de crente, tem pessoas que ainda sujam o nome que tem de crente, que não deveria nem ser chamado de crente, para não sujar. Mas mesmo assim, Jesus foi lá e olhou para mim, olhou para você e pagou a dívida. E agora, engraçado, e ele diz assim: tu és meu, eu te gerei, eu fiz em você uma nova criatura. Irmão, Deus chegar e falar assim: tu és meu, eu comprei você. Comprou para quê? Não, eu só comprei para tornar casa minha, habitação minha.
Isso é a maior honra que você pode ter. Levanta a sua mão para cima e glorifique a Deus, se é que pode. Porque tem pessoas que não servem nem para dar glória a Deus na igreja, irmão. Nem para dar glória a Deus o corpo dele não serve. Não serve nem para dar aleluia ao nome do Senhor. Não serve nem para falar para uma pessoa que Jesus salva. Tem pessoas que depois que saem daqui do templo, é simplesmente lá fora mais um. Não. Lá fora eu não sou mais um. Eu sou um homem comprado e remido. Sou casa de Deus, morada do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo do Senhor. Não sou mais um. Posição do crente. Tem um texto na Bíblia que eu acho extraordinário. 1 de Pedro, capítulo 3, a Bíblia fala que Jesus desceu e foi no inferno. As profundezas mais baixas do Hades. Você já imaginou a vida entrando na morte? Ou a luz entrando nas trevas? Imagine o diabo ter que tolerar Deus do trono, descer do trono e descer no inferno só para fazer uma coisa que Pedro fala que foi pregar àqueles antediluvianos. Ele só foi lá para dizer para eles: está cumprido. Aquele que meu pai disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, aconteceu. Aconteceu. Irmão, o diabo não podia fazer nada. Quem é que estava lá? O dono de todo o universo estava presente naquele lugar. Desceu só para dar um aviso. Este ser poderoso, a Bíblia diz no mesmo livro de Apocalipse, que ele sentou no trono e colocou aos seus pés toda a potestade e poder, todo demônio, todo governo, toda soberania ficou abaixo dele. Por quê? Porque ele venceu e ressuscitou e pagou a dívida e agora está sentado no trono. Esse Deus que agora mora na minha e na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Esse Deus que tomou uma posição que havia tentado tirar daquele que era ele. Esse Deus que as pessoas não valorizam, mas que ele escolheu. Olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. Ele escolheu morar em você como casa. Poderia morar em qualquer outro lugar porque é Deus. Ele escolheu. Aquilo que para você não faz sentido, irmão. Aquilo que para você não faz nenhum sentido. Eu quero dizer para você o seguinte: o diabo, a maior inveja do diabo é saber que o Senhor escolheu morar na nossa vida. Olhe para mim, irmão. Deus deixar de habitar num trono todo-poderoso, morar em qualquer lugar do mundo para vir morar no monte de barro que ele fez. Ele deixou de estar lá e disse: não, eu escolhi
morar no meio daquele que é meu. Eu comprei, lavei, limpei, purifiquei, preparei, é casa minha. Quem é esse Deus? Esse Deus é o ser mais poderoso de todo o universo. Resolve descer do trono e morar em um monte de barro só para dizer uma coisa, só para dizer o seguinte: olha, eu te amo. A maior prova de amor é comprar aquilo que não tem valor. Quem já leu aqui o livro de Oséias, irmão? Sabe que é Deus falando ali, né? Oséias casa com a mulher prostituta. Oséias vai lá e tira a mulher da prostituição. Tem filho com ela. Ela larga Oséias, vai para a prostituição. Deus fala com Oséias, vai lá e busca ela de novo. Ele vai lá e compra ela. Ela vem, fica com ele um tempo, mas não aguenta, sai, vai embora, vai viver de escravo. E ela está numa loja de escravo e Deus fala, vai lá e compra ela. Oséias vai lá e compra ela. Aí ele vai e diz, olha, assim sou eu com vós, ó Israel. Comprar algo que não tem nenhum valor. O diabo, anjo de luz, criado por Deus para adorar ao Senhor diante do trono, não tem nenhum valor hoje a mais do que nenhum crente na face da terra, porque ele não mereceu ser comprado pelo sangue de Jesus. Ele pecou contra Deus, mas não mereceu ser perdoado, e hoje ele vive perturbando, e muitos crentes têm medo e até para quando vê ou atemoriza. Mas vou dizer uma verdade para você: Deus mora dentro de você, escolheu você para fazer isso. Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18. Eu que vivo, e o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para sempre, tenho na minha mão a chave e do... Alguém pode parar esse ser, irmão? Hã? Alguém pode parar esse ser? Foi lá no inferno e falou, me dá a chave, o controle da morte, me dá a chave, tem na minha mão o poder. Poder de quê? De controlar terra, céu, inferno e morte. Aonde esse Deus foi escolher para morar? Na minha vida? Se você soubesse o poder que mora dentro de você, você parava de ser mendigo espiritual, levantava a sua cabeça e começava a deixar Deus agir na sua mão. Se você colocar a mão, Deus cura. Se você abrir a boca, Deus fala. Se você olhar com seus olhos, Deus enxerga. Se você mover as suas pernas, Deus anda. Se você começar a louvar a Deus, o céu, a Bíblia diz que quando o crente canta aqui, ora aqui, o céu se abre, os anjos para ouvir a voz dos crentes na terra, e junta céus e terra, aonde Deus está presente, em nome de Jesus. Olhe para mim, irmão, o pior crente dentro da igreja é o crente que mais tem poder na presença do Senhor. Por quê? Porque Deus não escolheu outro lugar para morar, escolheu um monte de barro que não tem sentido, mas tem algo dentro de você. O quê? O sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Existe um ser tão poderoso que habita dentro de você, que nada pode detê-lo. Nada. Quem conseguiu parar os discípulos, irmão? Rapaz, mais de 2000 anos de história. Todo mundo tentou parar. Tentou parar os apóstolos, tentou parar os pais da igreja, tentou parar a igreja histórica, tentou parar a igreja do século
15, tentou parar a igreja, tentou queimar a Bíblia, tentou apagar as escrituras, tentou destruir tudo, tentou fazer, olhava, é ser humano, é fraco, não presta. Hoje a igreja continua do mesmo jeito, pregando do mesmo jeito, crescendo ainda mais. Adianta mexer? Não. Por quê? Porque tem um Deus que atua aqui em nome de Jesus. Mesmo que levante as trevas, levante homem, levante pessoas, levante exército, mas a igreja oculta vai marchando e passando por cima, em nome do Senhor Jesus. Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém sente, mas de século em século, os homens de Deus vão levantando, de todo ano nasce um novo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando você achar que não tem ninguém, Deus vai falar, tem 7.000, 7.000 que não dobrou o joelho. Levante a sua mão assim, ó. Você faz parte desse povo que o Senhor escolheu para morar, em nome de Jesus. Sabe o que me faz continuar andando, irmão? É que eu sei que Ele está aqui. Quer matar o corpo? Se matar o corpo vai ficar pior. Porque em vez dele ficar aqui, é eu que vou para lá. Se matar o corpo, faz um presente. Um presente para quem? Um presente para mim mesmo. Por isso que a igreja nunca parou, que toda vez que chegava a morte, a pessoa olhava e fala, eu não tenho uma morte. Por quê? Na mão dele está a chave da morte e do inferno, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.